Amém. Nessa retrospectiva 2020, nós vimos o campo, o treinamento. Agora eu gostaria do depoimento de um pastor, pastor Samuel Silva, da Assembleia de Deus de Culubandê. Sem dúvida, é uma das igrejas que mais está investindo em missões, é parceira da Kairos, assim como muitas, e tem sido um exemplo para as nações. E pastor Samuel, ele visitou o campo, foi na África, e agora a gente tem que segurar o pé dele, senão ele vai metendo os pés pela mão lá, que diga o Osias, que é o líder de missão lá, né? Então, o pastor Samuel é uma bênção, e ele vai contar a experiência de um pastor que não deixou a crise deter a visão missionária. Inclusive, ele mandou candidato, tem mais 2 para o ano que vem. Pastor Samuel, o senhor é meio doido no bom sentido, né? O senhor tem fé e nós louvamos a Deus pela sua visão missionária e o seu ministério. Está com a palavra, pastor? Estamos aí para ouvir. Muito bem, eu saúdo a todos na paz gloriosa do Senhor Jesus Cristo. Para mim é um prazer muito grande participar dessa live abençoada com vocês aí da Kairos, muito especialmente o pastor João, e dizer que nós somos um dos cooperadores desta grande obra, que é a obra das missões, em parceria com a Kairos. Bom, eu me apresento para aqueles que não me conhecem, eu sou o pastor Samuel, pastor da Assembleia de Deus de Culubandê, um bairro de São Gonçalo, Rio de Janeiro. Estamos trabalhando com missões já há 17 anos, aproximadamente, e temos adquirido algumas experiências na gestão de missões junto à igreja ADECOL, como é conhecida, a Assembleia de Deus de Culubandê. Bom, eu quero dizer para todos vocês que essa pandemia pegou todos nós de surpresa. Aliás, o mundo inteiro foi surpreendido por essa experiência amarga desse coronavírus que assolou e ainda está assolando a humanidade nesse século XXI. Quero dizer, no entanto, que a Igreja do Senhor Jesus Cristo é um organismo vivo, onde o nosso Deus está no controle, na direção, está dando vida, dando poder e sustentando a sua palavra. Quando ele disse, ide e pregai. A missão Kairos é a nossa parceira, já desde os antigos tempos do pastor Valdemar. Só que essa experiência agora da pandemia pegou-nos de surpresa também. Nós não somos uma igreja rica, da capital, igreja que lida com facilidade com a economia, com dinheiro e etc. Somos uma igreja de porte médio, porém temos missionários, como os irmãos da Kairos sabem. Missionários no Senegal, na Guiné-Bissau, em Cabo Verde, temos uma família na Espanha, temos um casal na Polônia, temos um casal na Colômbia, e além disso, trabalhamos em 5 cidades do sertão nordestino, sem contar o sul de Minas, a zona da Mata Mineira, enfim. A Igreja Assembleia de Deus de Culubandê, então, como foi que ela enfrentou essa crise? Por que ela não parou com as atividades missionárias? Bom, primeiro, o grande milagre da parte de Deus. Porque Deus está no controle de tudo. Deus está no controle das nações, está no controle da natureza e principalmente no controle da sua igreja. Agora, claro que nós, como pastores, temos responsabilidade com a administração da igreja e com as vidas daqueles a quem nós enviamos pela igreja. A igreja, ela sustenta em 100% os missionários no campo.
com algumas parcerias, é claro que nós temos de outras igrejas, de pessoas em particular, mas no momento da pandemia, que tomou a todos de surpresa, ficamos num dilema. Trazer missionário de volta, será que essa vai ser a solução para os problemas? O que nós vamos fazer? Bom, primeiramente fomos consultar ao Senhor, porque a igreja é dele. Segundo, confiar na estrutura da igreja. Uma igreja de quase 60 anos de fundação, uma senhora madura, a senhora eleita, que já produziu muitos frutos, gerando e produzindo obreiros. Nós, então, fomos buscar de Deus a direção, a orientação e confiar também na igreja que mantém esses missionários no campo. E aí que nós percebemos o estado de maturidade, de consciência missionária da igreja ADECOL, a Igreja Assembleia de Deus de Colubandê. Porque naquele primeiro momento, muitos irmãos não dizimavam e não ofertavam diretamente na conta da igreja. Muitos não conheciam nem a conta da igreja. Faziam suas ofertas e dizimavam lá na tradicional salva dos cultos e etc. Então, naquele primeiro momento, fomos para as lives, e aí vocês vão de convir que muitos de nós não éramos e talvez não somos ainda devidamente habilitados para fazermos lives, mas foi o meio que nós encontramos para comunicarmos com os membros, e aí nós descobrimos que os membros estavam ligadinhos conosco nas lives. E o feedback foi pronto em dizer: pastor, estamos juntos, aqui está a nossa contribuição, me dê o número da conta. E começou, então, o povo numa manifestação solidária, o povo num espírito tal qual o espírito que tomou conta de Neemias, de Esdras, na grande reforma espiritual do quinto século antes de Cristo. E esse mover do Espírito mostrou que a igreja estava segura da sua responsabilidade. Então eu louvo a Deus por uma igreja madura, que quando se propõe a fazer missões, ela não volta atrás e não deixa o seu pastor na mão, nem sozinho. E aí, meus irmãos, por um milagre de Deus, pessoas que contribuíam voluntariamente como mantenedores, sem nós nem tocarmos no assunto, sentiram de dobrar a proposta de ajuda. Outros fizeram novas iniciativas de contribuir de outras formas. Enfim, Deus mobilizou a sua igreja de uma maneira milagrosa. Podemos dizer que foi um milagre de Deus, sem sombra de dúvida. E aí podemos perceber que a Igreja Assembleia de Deus de Colubandê é uma igreja madura. E aí, como o pastor João falou, mencionou há pouco tempo, parece coisa de louco, parece loucura, mas além de não regressarmos nenhum missionário e não faltar com a cooperação financeira de cada um rigorosamente em dia, Deus nos proporcionou a compra de um imóvel para a SEMADEC, que é a nossa Secretaria de Missões, em plena pandemia, na crista da onda. Uma área com 6.000 metros quadrados, num setor, numa região da nossa cidade muito promissora. Uma coisa assim, dada por Deus. Podemos ver que Deus trabalhou nesse negócio. Tivemos aí uma candidata, como a irmã Sônia mencionou aí, acompanhamos de perto o desafio. A nossa candidata se saiu muito bem, vocês talvez se lembrem aí da nossa irmã Ana Lídia, e ela está ansiosa para ir
ao campo, está esperando o momento para a Ásia, como é a proposta, e gerou ainda mais candidatos para o próximo ano. Veja, em plena pandemia, a Igreja Assembleia de Deus de Culubandê ainda conseguiu realizar a sua 22ª Conferência Missionária. E o pastor Joãozinho esteve conosco nessa conferência, ele viu de perto o que Deus fez conosco. A que nós atribuímos tão grande vitória desta igreja? Primeiro, a fidelidade de Deus à sua palavra. Ele mandou ir e ele dá o aval e o sustento e ele descobre, ele nos mostra a forma, o modelo, os métodos para nos desviarmos da crise, vencermos a crise. Gente, missões é desafio. Se o sujeito não quer aceitar desafio, não quer enfrentar o perigo, não mexa com missões. Agora, se você quer ver a operação de Deus na sua fidelidade, entre de cabeça nesse negócio, porque é um grande investimento a igreja investir em almas. Então, saímos desta pandemia mais fortalecidos, com mais experiências para compartilharmos, com muitas vitórias, com uma realização da nossa 22ª conferência, onde Deus nos abençoou muitíssimo, grandemente. Enfim, a igreja está em delírio, sabendo que Deus está no negócio. Então, fazer missões com a igreja é obra de Deus. Sobressaímos bem nessa experiência, porque foi uma experiência ímpar para a igreja. Nunca se conheceu na história da igreja uma experiência dessa, onde os crentes foram obrigados a ficar em casa, restritos, no lockdown, nesse isolamento. A igreja no primeiro século não tinha templos, mas ela estava livre para ir às ruas, para se relacionar socialmente, etc. Mas em pleno século XXI, a igreja foi obrigada a se isolar em casa. E aí eu vejo isso como também um ato de Deus para testar a igreja. E testar também os seus líderes, os seus pastores, os seus obreiros. Testar o quê? A sua fé, a sua perseverança, a sua confiança em Deus. Testar a sua obediência à ordem maior de Deus, à grande comissão, enfim. Não regressamos ninguém e não vamos regressar em nome do Senhor Jesus Cristo. Temos aí mais uma candidata para a Ásia e temos para o treinamento mais uma candidata que se apresentou na conferência desse ano. Foi uma experiência muito maravilhosa e eu agradeço a Deus, agradeço aos meus cooperadores da Semadec, o pastor Osias, como nosso secretário de missões. O pastor Joãozinho conhece ele, sabe que é homem de Deus. Enfim, e agradeço a vocês da Kairos também por essa parceria. Estamos juntos e vamos até a última fronteira em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe a todos vocês e vamos permanecer firme nesse propósito. Muito obrigado. Amém, pastor Samuel. Muitas lições podemos aprender com o senhor e oxalá que muitas igrejas no Brasil possam ter essa visão. Eu acho que o Brasil iria mudar. Com mais de 350 mil igrejas, realmente tem poucos candidatos. Como dizia o pastor Valdemar, rogai ao Senhor da Seara para que mande ceifeiros. Muitos ceifeiros estão aí. Temos que rogar para o Senhor enviar os ceifeiros.